aprendemos hoje pela manhã, ele é uma sequência de um ministério que é considerado, naquele período, um dos mais importantes, um dos mais profundos discursos do Senhor Jesus Cristo em sua trajetória, que é chamado Sermão da Montanha. E é muito interessante a gente observar porque grandes aglomerações, muitas eram as multidões que seguiam o Senhor Jesus Cristo por onde quer que ele andava. E nesta sequência, depois que ele teve aquele encontro com aquele centurião, é algo também interessante, né? Porque são personagens que nós não temos sequer o nome deles, não tem o registro do nome dessas pessoas, porque o foco dos evangelistas, era mostrar e que fosse o nosso foco exatamente no que aconteceu, no que eles fizeram, no procedimento deles, contrariando, assim, o comportamento de muitas pessoas que fazem questão de ter o seu nome tem que estar na lista. E é interessante isso, né? Porque às vezes até quando a gente vai num velório, tem logo na entrada ali não sei como é que dá o nome, mas um fichário ali, um lugar onde as pessoas vão chegando e fazem questão ali de assinar os seus nomes para dizer que eu estive lá, fulano de tal esteve lá naquele lugar. Mas não é esse o caso. Muitas das vezes nós temos aqui muitos personagens na Bíblia que tiveram uma relevância incrível e lá não estão o nome deles. Então é para que a gente não se preocupasse tanto nesse sentido, mas se preocupasse com o que aconteceu, o que de fato se deu naquela oportunidade. Vamos abrir então a Bíblia em Lucas. Hoje eu disse que nossa leitura foi feita em Mateus, mas temos um paralelo aqui em Lucas. E esse registro aqui é só Lucas que faz. Nós não temos nos outros evangelhos. Somente Lucas, na sua pesquisa minuciosa, ele relata esse caso aqui. É o capítulo 7, a partir do verso 11. E aconteceu, pouco depois, ir Jesus à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O Senhor nos abençoe com esta leitura tão emocionante, né? Mais uma vez, nós estamos aqui para poder falar a respeito dos feitos do Senhor Jesus. E quanto mais a gente se aprofunda, aqueles que são apaixonados pela Escritura,
aqueles que são apaixonados por uma boa leitura no Novo Testamento, e especificamente se tratando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quanto mais você pesquisa, quanto mais você adentra, quanto mais você deseja isso, quanto mais detalhes, quanto mais coisas preciosas você vai enxergando. A Bíblia é assim, ela vai se revelando a você de acordo com o seu querer. Se você vai olhar esse livro de forma despretensiosa ou simplesmente por obrigação, essa revelação ela não vai acontecer da parte de Deus. Deus não terá interesse. O próprio Espírito Santo não vai ter interesse de entregar para você algo que você não valoriza como deveria valorizar. Quando eu falo a respeito do Senhor Jesus Cristo, eu não falo dele por obrigação de falar. Não. Eu não estudo a Bíblia, eu não leio a Bíblia porque eu tenho obrigação de fazer isso. Não, eu sinto necessidade disso, como o meu corpo físico sente necessidade de alimento. Assim como nós já levantamos com o apetite do café da manhã, assim como temos apetite para o nosso almoço, o lanche da tarde e também a alimentação da noite, a minha alma, ela tem necessidade disso. Quando eu não leio, se por acaso eu não conseguir ler a Bíblia em um dia, porque isso é muito difícil, porque eu tenho um compromisso de ler uma quantidade de capítulos todos os dias, parece que algo está estranho, algo está diferente. Parece que fica faltando algo no meu interior. Eu tenho necessidade desse alimento espiritual. Porque o corpo físico se alimenta de alimento material. Mas a nossa esfera espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa de alimento espiritual, que vem de Deus, que vem do céu, que vem dessa palavra. Então é muito precioso a gente ir descortinando, a gente ir olhando os detalhes de quando a gente faz uma leitura dessa. E Lucas, mais uma vez, ele começa de uma forma bastante enfática, ele está dizendo que o que ele vai relatar aqui é algo que aconteceu. Isso, para mim, se torna ainda muito mais interessante a partir do que agora eu vou ler. Porque não é algo inventado por ele, não é uma parábola. Ele preserva aqui os nomes. Não se sabe qual é a razão, mas existe um propósito nisso também. Da mesma forma que aconteceu na parte da manhã hoje, do texto pela manhã, aqui também nós não temos o nome dessa mulher. Ele apenas trata dela como uma viúva de uma cidade chamada Naim. Então, de fato, aconteceu. Aconteceu o quê? Algo logo depois do encontro de Jesus com o centurião, ele empreende uma viagem de um dia. Naim ficava a mais ou menos 50 quilômetros de Cafarnaum. Então Jesus empreende uma viagem de mais ou menos 50 quilômetros, e essa viagem era feita a pé. E o mais interessante aqui, que está indo com ele, Lucas faz questão também de nos chamar a atenção, que havia já um grupo maior do que simplesmente 12 discípulos, porque aqui Lucas, ele diz que com ele estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então esse grupo está crescendo. Então o ministério do Senhor Jesus Cristo está sendo aceito por alguém. Alguém está crendo nessa mensagem, alguém está crendo na sua palavra.
A sua palavra está fazendo efeito, se não em todos, se não na maioria, mas já tem pessoas que querem seguir Jesus. E eles estão aí no anonimato. Por isso que eu não me estranho quando chega lá na morte de Jesus Cristo, que lá o apóstolo João registra que havia um seguidor, havia um discípulo de Jesus que era oculto, que era José de Arimateia. E foi exatamente esse discípulo oculto que Deus precisou urgentemente, quando Deus precisou de alguém para poder reivindicar o corpo do Senhor Jesus Cristo, para tirá-lo da cruz, a única pessoa que tinha as características, que tinha toda a condição de poder ir lá e tirar Jesus com a ousadia que ele fez, seria uma pessoa como ele. Ele era oculto, mas ele era político. Ele era um discípulo oculto, mas era um senador. E por ser um senador, ele tinha influência política. E a crucificação do Senhor Jesus Cristo foi uma conspiração política. E era somente esse homem que teria condições de ter uma audiência e ser recebido por um governador tão complicado e tão obstinado como era Pilatos. Deus precisava dele. Quem sabe, querido, você é um seguidor de Jesus sempre à distância. Quem sabe você é um desses que fazem parte de um grupo de discípulos que ainda está na sua timidez, que está aí no seu cantinho. Mas existe uma hora que você precisa reagir a isso. Você precisa sair desse anonimato, você precisa se colocar na brecha, se colocar na linha de frente e dizer assim: olha, Senhor, agora eu estou aqui, estou pronto. Existe um momento que não dá mais para você continuar às margens, na marginal, mas tem que vir para o meio. Há uma cura que Jesus faz, e eu vejo que por trás dessa cura que ele fez, foi pensando exatamente nisto. Na sinagoga havia um homem que tinha um problema com a mão, um braço, uma mão ressequida, e ele certamente escondia aquilo de todo mundo. E ele estava à margem, dentro da sinagoga, num canto bem escondidinho, não queria ser visto. Mas o Senhor Jesus, quando tomou a palavra e que ele olhou o auditório, ele viu aquele homem que estava lá na margem e disse para ele: venha aqui e venha para o meio, saia da margem e venha aqui no meio, porque é aqui que eu quero você. Levante a sua mão. E na mesma hora o Senhor deu a ele a cura, e ele pôde estender o seu braço livremente. Há esse momento que precisa ser definido. E aqui, esses discípulos, ou seja, aqui não está em foco apenas 12, mas você percebe aqui que que Lucas está dizendo que esse grupo já aumentou. E é muito importante, né, para uma igreja, é muito importante para os que pregam o Evangelho, quando vão percebendo os resultados, quando vão percebendo que o que se canta, o que se ora e o que se prega está tendo endereço, que está chegando, não somente na superfície das pessoas, mas que estão adentrando o seu interior, que está chegando no coração, que está chegando na alma das pessoas. E porque é somente assim que a sua vida vai ser transformada. Querido, enquanto o Evangelho estiver na superfície de você, apenas no seu intelecto, as mudanças não acontecem, você continua sendo o mesmo. Você não é reconhecido em lugar nenhum como um cristão,
como um representante, como um testemunha, como embaixador do céu, como aquele que tem esperança, como aquele que tem uma felicidade que não depende das circunstâncias. Enquanto esse evangelho não penetrar no seu interior, a diferença não vai acontecer. As mudanças não vão acontecer. Não basta ser apenas seguidores, mas é necessário ser comprometido. Não basta apenas ser envolvido, mas tem que ser comprometido com aquilo que você crê. E junto a esses discípulos está aqui essa multidão que acompanha Jesus. Se você abrir Mateus capítulo 7, você vai ver a origem dessa multidão que está seguindo Jesus. Verso 28, capítulo 7 de Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, ou seja, o Sermão da Montanha, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Você sabe o que é ensinar com autoridade? É aquele que ensina e que vive o que ensina. Ensinar com autoridade é aquele que ensina, e o que ele ensina é compatível com aquilo que ele vive, e não era assim com os chamados religiosos, a religião mais potente da época de Jesus, que eram os fariseus. Eles impunham sobre os seus fiéis, sobre o seu rebanho, mas não viviam o que ensinavam. Essa é uma das partes que eu mais gosto com relação ao ensino. Temos muitos ensinadores, eles estão por toda parte, estão na mídia, estão no rádio, estão na televisão, estão nos palanques, estão por todos os lugares. Onde quer que você esteja, tem um ensinador, tem alguém querendo te ensinar, doutrinar, ensinar a você um estilo de vida. Agora a Bíblia nos chama a atenção para que a gente preste atenção nos espíritos ensinadores que vêm sobre nós. Quem são eles? Provai e vede se o Espírito é de Deus. Não podemos receber sobre nós qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de doutrina. E a melhor forma que a palavra de Deus nos orienta por intermédio do próprio Senhor Jesus é que todo ensino, todo e qualquer ensino tem que ser baseado na verdade que você conhece. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o tipo de verdade que você está baseado nela? Que tipo de verdade é a sua? Porque Pilatos fez essa pergunta a Jesus. Mas o que é verdade? Quem é verdade? Que verdade é essa que você está me falando? Porque Pilatos tinha sua própria verdade. Mas que verdade é essa? Onde está alicerçada o seu conhecimento? O que você recebe? De onde é a fonte que emana os ensinos, as doutrinas para reger a sua vida? Para que você possa aplicar à sua família, para que você possa ensinar os seus filhos, de onde emana esse tipo de conhecimento. E aí que Jesus aparece em cena, dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí que aparece Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade. E é exatamente essa verdade que nós estamos estudando aqui. Jesus está aqui. Há ali discípulos que o seguem. Há ali também uma multidão que ficam admirados. Mas até então, queridos, eu quero dizer para você uma coisa, que não adianta você ficar admirado com os ensinos de Jesus somente. Isso não basta. Você ficar pasmo, você ficar de boca aberta, com tantas palavras bonitas, tantas palavras meigas e profundas, enxertadas de tanto amor, de tanta compaixão e misericórdia, isso não basta, isso não é suficiente.
para nós. É muito bonito a gente ler um texto desse, não é? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como autoridade e não como os escribas. Hoje pela manhã fizemos menção de algo parecido com isso. Uma multidão que estava admirada pelo que Jesus estava fazendo e pelo que Jesus estava falando. Mas, no entanto, Jesus foi expulso daquela cidade, da cidade de Nazaré, onde ele viveu grande parte da sua vida terrena. Ele foi expulso de lá. Eles ficaram admirados com Jesus e com a sua doutrina, mas depois eles perguntam um para si, mas ele não é o filho de José? Estavam mais incomodados com a vida terrena de Jesus do que propriamente com aquilo que Jesus trazia de espiritual para a alma deles. O capítulo 8 também de Mateus diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então essa multidão que nós estamos vendo aqui também, no capítulo 7, paralelo aí ao capítulo 8 de Mateus, o que nós vemos aqui é que é a mesma multidão que está acompanhando o Senhor Jesus. Eu gosto muito de chamar a atenção para a questão da multidão, né? Porque uma multidão, ela é composta de muitas pessoas. E pessoas de todas as classes sociais. De todos os tipos. De todos os credos, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu princípio, cada um tem a sua vida. Mas eu penso que todos que compõem uma multidão, cada uma dessas pessoas, elas têm os seus problemas, suas lutas, suas batalhas, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua residência, a sua casa, o seu lar, a sua família. Cada um tem, uns têm mais problemas, outros têm menos. Uns sofrem mais, outros mais ou menos. Uns estão vivendo problemas seríssimos financeiros, outros já têm situações melhores. O fato é de que nem eu e nem você e nenhum tipo de pregador poderia olhar uma multidão e ver nelas o que elas precisam. Mas isso era diferente com Jesus. Porque olha só aqui em Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: olha só, o que é que Jesus vai ensinar? Jesus, ele vê a multidão, e ele olha, e quando Jesus vê a multidão, ele não vê o aglomerado de pessoas, como geralmente a gente faz aqui, né? Quanto mais cheio está esse templo, quanto mais a gente olha de uma forma geral, como se fosse uma pessoa só. Mas Jesus não. Quando diz aqui que ele vendo a multidão, e ele então procura um lugar mais alto, e ele se assenta de uma forma com que a sua voz pudesse chegar a todos, porque ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha som, não tinha megafone. Então era estratégico essa posição que ele toma. E quando ele abre a boca, ele vai ensinar como se estivesse ensinando individualmente cada pessoa que estava ali naquela multidão. Porque quando Jesus olha, ele não olha somente o seu exterior, mas ele consegue ver além, ele consegue ler o seu pensamento. A Bíblia diz que antes que saia da nossa boca qualquer palavra, Jesus já sabe o que você vai falar.
Ele sabe as suas intenções. Você acredita que quando nós formos julgados por Ele, até mesmo aquilo que nós pensamos, a Bíblia diz que os desígnios do coração do homem, ou seja, da mente humana, até isso será trazido à tona no dia do julgamento. Então Jesus vê o seu interior. Jesus sabe. É por isso que em muitas ocasiões a gente fica falando assim, pô, mas parece que o pregador hoje falou para mim. Mas é para você mesmo. Porque é assim que Jesus faz. E às vezes a gente fica até incomodado com isso, mas quem foi que contou isso para ele? Por que ele sabe disso? A gente não sabe de nada. Não tem nenhuma revelação extra para o pregador fazer isso. Isso é obra do que Jesus é capaz de fazer com a sua palavra. E nesse caso aqui de Lucas, no capítulo 7, ele me chama bastante atenção, porque nós temos aqui um confronto de duas multidões. Uma está chegando com Jesus para entrar na cidade. As cidades eram muradas. A cidade de Naim, ela tinha somente uma entrada. É só por ali que podia entrar ou sair. Por questão judaica, por questão de princípios, por questão de leis judaicas, os cemitérios nunca eram dentro da cidade, para não contaminar a cidade. Se o judeu tocasse num esquife, se tocasse ou se ficasse pelo menos muito próximo a um morto, ele teria que ter uma quantidade de dias para se purificar, para poder depois entrar dentro de um templo ou de uma sinagoga. Ele era considerado como um imundo. Ninguém ousava tocar num defunto, porque o preço a pagar depois era muito alto. Ele tinha que ficar isolado. Tinha que ser feito um cerimonial para que você voltasse a purificar o seu corpo. E nós temos aqui, é muito legal a gente olhar esse detalhe, porque nós temos um encontro já no portão da cidade, na entrada dos muros da cidade de Naim, nós temos ali o quê? Um encontro de duas multidões. Uma está chegando e a outra está saindo. A que está chegando, ela tem Jesus como seu centro principal. Jesus está no meio. Isso é fundamental, né, para a nossa aplicação. Jesus está ali no meio. As pessoas estão felizes porque Jesus está ali. As pessoas estão felizes porque ali está se concretizando aquilo que lemos hoje pela manhã, que o profeta Isaías profetizou. Ali estava alguém que veio dar alegria a quem estava triste. Ali veio alguém para dar vida a quem estava morto, principalmente espiritualmente. Ali estava alguém que veio libertar pessoas prisioneiras do inimigo que temos, dos demônios que escravizam pessoas. Que alívio para essas pessoas que tinham o tormento, que eram atormentadas por espíritos malignos. Ali estava Jesus. Ali estava aquele que veio libertar pessoas dos seus vícios. Ninguém consegue se libertar dos seus vícios, porque quando ele consegue deixar um, ele adquire outro. Lia esses dias uma reportagem sobre pessoas que conseguem se livrar das drogas. Ele tem uma obrigação na sua mente, no seu interior, que ele precisa adquirir um outro tipo de mania, um outro tipo de coisa que vai escravizá-lo também. Porque a escravidão dele não é somente a droga, a escravidão dele são espíritos demoníacos que usam esses instrumentos para escravizá-lo. E ali estava Jesus.
Imagina você uma multidão que tem alguém com todo esse poder, que tem toda essa eficácia, que tem toda essa estrutura para poder apenas com um toque, com uma mão, com uma fala, com uma palavra, como disse hoje o centurião: Senhor, basta uma palavra, o Senhor não precisa ir na minha casa, mas uma palavra é suficiente para mim. Nos prendemos aqui hoje sobre isso, porque para você uma palavra de Jesus não foi suficiente até hoje. Já teve uma enxurrada de palavras, já teve um dicionário de palavras, já teve um vocabulário inteiro de palavras, e ainda não foi suficiente. E foram muitas e muitas mensagens e ainda não foi suficiente para você, ainda foi pouco. Mas aquele homem diz: Senhor, uma palavra só. Se o Senhor falar uma palavra, eu creio nessa palavra. Se o Senhor falar uma palavra, a felicidade vai voltar a reinar na minha casa, a paz vai reinar na minha casa. Uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra, quem está morrendo na minha casa, que eu amo tanto, ele vai ficar curado. É uma palavra. Queridos, isso é de arrepiar. Para muitos, as palavras já se esgotaram, porque ainda não são suficientes. Mas aqui, essa multidão que está entrando tem tudo isso. Eles estão focados, estão olhando em Jesus. Se bem que havia muitos ali que estavam ali por outros interesses, mas eles têm Jesus. Mas a outra multidão está saindo, ela está enlutada. Uma multidão triste, multidão que chora, uma multidão que lamenta. E eles têm toda a razão para estar daquele jeito, porque eles não têm para quem olhar. Essa multidão não tem Jesus no meio deles, eles têm um esquife, eles têm uma pessoa morta, um jovem que está morto, sendo levado para ser sepultado. O que resta é chorar mesmo. Eu quero dizer que uma das coisas que mais preocupa o Senhor é o nosso choro. Se tem uma coisa que incomoda Jesus é quando nós choramos. Se tem uma coisa que dói no coração de Jesus é quando nós choramos. Se o nosso choro é sincero, se o nosso choro é verdadeiro, se o nosso choro não é teatral, se o nosso choro não tem outras influências, Jesus se importa com ele. Todas as vezes que alguém chorou, incomodou o Senhor. Pode buscar nas Escrituras, você vai encontrar um monte de exemplos. Como o choro incomoda o Senhor. Incomoda tanto que a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem junto dele, no seu trono, um odre, onde Ele recolhe todas as nossas lágrimas e coloca ali como se fosse o mais precioso dos vinhos. Um odre. O Senhor pega essas lágrimas e coloca nesse odre. Sabe por quê? Porque já está profetizado o maior desejo do nosso Deus, o maior desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, e a primeira coisa que Ele vai fazer, quando tudo isso se encerrar, é enxugar as nossas lágrimas. A Bíblia termina, o livro de Apocalipse, ele encerra a Bíblia, dizendo que a morte e que o choro, que a lágrima nunca mais existirá. Nunca mais. Chore e o Senhor vai se condoer de você. Chore um choro de arrependimento, um choro de verdade, um choro de um sentimento puro, e o Senhor vai recolher essa lágrima. É lindo demais pensar nisso. E é essa multidão, com esse sofrimento todo. Lucas é médico. E nós não temos esse relato em outros evangelhos, só aqui.
Isso incomoda Lucas, isso trouxe a Lucas uma preocupação, isso trouxe a Lucas o desejo de deixar isso registrado, porque é algo comovente demais. Não se trata de uma mulher qualquer, mas se trata de uma mulher que, além das dificuldades que ela já tinha, por ser mulher dentro daquela cultura que sequer era contada, uma mulher não servia para ser testemunha, uma mulher não tinha autonomia de ir e vir, sem a companhia de um marido ou de um filho, ou de um homem responsável por ela. Além de tudo isso, Lucas fez questão de nos dizer que ela era uma mulher viúva. Ela já não tinha o seu marido. E além disso, mais uma vez, Lucas vai mais fundo, trazendo para nós a importância de nós focarmos nessa mulher, que não sabemos sequer o nome, mas sabemos que ela morava na cidade de Naim, sabemos que ela era viúva, e sabemos que ela tinha um filho, e que esse filho era o único filho. Isso ainda pesa muito mais para mim, como pesou para Lucas, que está fazendo esse registro. É por isso que ele começou esse texto dizendo: e aconteceu algo inédito. E o que acontece com esse filho, com esse único filho, acorda do seu coração. Vocês sabem muito bem, vocês que são mulheres, o que representa para uma mãe o seu filho. Eu sei que para um pai, um filho é muito importante, mas jamais chegaria a um relacionamento de tanta profundidade como uma mãe. É a mãe que gerou, é a mãe que carrega esse menino no seu ventre durante 9 meses. Esse bebê que nasce, que vai ser amamentado por ela, está no seu regaço, está nos seus braços. Não importa se é de noite, se é para virar à noite, para ficar ali dando medicamentos e sofrendo o choro dessa criança por uma dor qualquer, é a mãe. E se for necessário repetir a semana toda, ela está ali do mesmo jeito. O hino que cantei hoje, ele tem tudo a ver com isso. Ó, nem mesmo afeto maternal, comparado ao amor de Cristo por nós. Mas o autor sagrado foi mostrando para nós, se nós pensarmos em um amor tão profundo nessa esfera terrena, esse amor é o de mãe. Todos estão arrasados. A cidade de Naim parou. Não se sabe o que vai acontecer da agora para frente. Essa mulher não tem rumo, não tem destino, ela não sabe mais o que fazer. Queridos, há momentos na nossa vida que nós nos sentimos assim. As coisas parecem que complicam mesmo. Nós entramos num beco sem saída. Não sei se você já viveu isso ou se você está vivendo isso agora. Há momentos que você não sabe, você não tem recurso, você não tem nada palpável, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe como você vai pagar aquilo amanhã, o credor vai chegar, o diagnóstico vai chegar, os problemas vão aumentar, os relacionamentos se tornam complicados, você não sabe, você não tem recurso, você não tem ferramentas para poder resolver determinadas coisas na vida. E ela é essa mulher. Quando chegamos nesse momento, a única coisa que podemos fazer é o quê? É chorar. É caçar um canto e chorar mesmo. É chorar. Você não tem outro recurso a não ser chorar. É aí que essa multidão, que tem essa mulher na frente, o histórico diz que os sepultamentos, os cortejos, sempre
alguém da família ir à frente do esquife e a multidão atrás do esquife, para que fosse identificado quem era o responsável por aquele corpo. E ela ia à frente. Mas ela encontrou no portão da cidade alguém que também vinha à frente. Gente, essa parte me emociona muito, porque ela vai se deparar com o autor da vida. Se ela soubesse que ela ia encontrar com Cristo logo no portão da cidade, ela sairia de casa, depois do velório, sorrindo. Mas ela nunca imaginava. Como foi bom ouvir hoje, né? O choro pode durar uma noite, mas ele tem o momento certo de ser interrompido. Ele tem um prazo. O nosso choro não é para sempre. Ele tem o prazo dele. Ele tem as horas dele, ele tem o dia dele, ele tem os dias dele, mas ele vai cessar. E o dela cessou no portão da cidade. Ela encontra com o autor da vida. É ele. Queridos, quando você chegar em casa essa semana, dê uma vasculhada na sua Bíblia. E vê se você vai encontrar que, se em algum dia no ministério de Jesus, ele sepultou alguém. Qual foi a pessoa morta que Jesus encontrou com ele em qualquer situação, que Jesus não devolveu para ele a vida, que Jesus não trouxe ele de volta para a vida? A coisa mais extraordinária no ministério do Senhor Jesus foi quando ele encerrou o seu ministério, quando ele disse: Pai, está consumado. Houve um terremoto imediato, trevas, o sol negou o seu brilho, estremeceu aquele lugar, e a Bíblia diz que os mortos, pessoas que haviam crido nele e que morreram durante aquele período em que Jesus ministrou, de mais ou menos 3 anos, todos eles saíram do sepulcro. Isso é compatível com os ensinos de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida eterna. Se Jesus sepultasse alguém, a sua mensagem não teria a eficácia que tem. Como foi bom hoje pela manhã, né, nós encerrarmos aquele encontro de Jesus com o centurião, e ele dizer: olha, um dia, você e todos aqueles que crerem em mim vão reinar com Abraão, com Isaque e com Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, há quanto e quanto tempo eles morreram? E Jesus os trata como pessoas que estão vivas, literalmente vivas, aguardando o dia da ressurreição. Espetáculo, né? Olha só quando Jesus encontra essa mulher. Olha o olhar de Jesus, como nós começamos, lemos lá em Mateus capítulo 5, e Jesus olhando a multidão, e Jesus olhando esta mulher, Jesus se compadeceu dela. Jesus se condoeu com ela. Jesus tomou a sua dor para si. Mas não é isso que o profeta Isaías disse? Que Jesus levaria sobre ele todas as nossas enfermidades? Querido, se você pensa que Jesus não se importa com o seu problema, você está enganado. Jesus não importa somente com você, Ele se importa também com aquilo que causa a você as perturbações da vida, os conflitos da vida.
E assim que Jesus se recompõe, interessante a gente falar isso, né? Jesus se recompôs emocionalmente diante daquela mulher que chorava. Ele tem uma palavra para ela: não chore. Eu já falei isso para muita gente, mas para muita gente. Já tive centenas e centenas de oportunidades de chegar perto de alguém desesperado com o choro, e eu dizer para ele: não chore. Mas em nenhum deles eu tinha poder, e tive poder, para mostrar a razão para ela não chorar mais. Mas Jesus tem. Quando Jesus diz: não chores, ali ele está dizendo com a autoridade máxima que ele tinha. E ele diz para ela: não chore. São frases fortes, impactantes, penetrantes. Jesus sempre tem aquela frase de efeito, sempre tem uma palavra de efeito. Como disse, né, hoje pela manhã: pode ir, vai para a sua casa, porque o seu criado, o seu servo, já está curado. E ele então, ele faz aquilo que judeu nenhum iria fazer. Ele toca naquele esquife. Imediatamente quem estava conduzindo parou. E ele simplesmente dá uma ordem para aquele rapaz morto. Qual foi a ordem? Vamos olhar. Verso 14. E chegando-se, tocou o esquife. Jesus agora ele vai fazer algo para justificar a sua palavra para aquela mulher: não chore. Então ele agora vai justificar essa palavra. E chegando-se, tocou o esquife. Querido, o que Jesus está fazendo aqui agora, nenhum fariseu, nenhum judeu, nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote teria coragem de fazer. Ele tocou. Há momentos que é necessário você tocar nele, mas há momentos que ele diz assim: deixa que eu vou tocar em você. Jesus toca no esquife, e todos pararam, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus está falando com o morto, como se ele estivesse falando com ele vivo. Não é? Levanta. Imediatamente o rapaz levantou, assentou-se e começou a falar. Você entende isso? Por que Lucas faz questão de dizer que ele não somente levantou, assentou, ficou assentado e também falou? Ou seja, o que Jesus fez foi completo, foi pleno. Agora, falar a verdade, hoje eu fiquei pensando boa parte da tarde nisso. Eu queria muito saber o que esse rapaz falou. Não é por curiosidade, não. É porque eu fico imaginando as pessoas quando saem das trevas e que vêm para a luz. Eu fico imaginando uma pessoa quando ela é esclarecida na verdade e rompe com o mundo, rompe com o pecado, rompe com as garras do inimigo, e que ele vem para a presença de Jesus, viver essa experiência, essa nova experiência em Cristo, uma novidade de vida, uma nova vida. O que essa pessoa tem para falar?
É por isso que a Bíblia diz, né, que quando nós nos convertemos, nós morremos espiritualmente para o mundo e para o pecado e nascemos de novo para Cristo. E agora, o que nós vamos começar a falar? Eu fico imaginando que esse rapaz, ele tem muita coisa para falar. Claro que tem muita coisa para falar, porque a experiência que ele tem é uma experiência única. Você entende isso? Que para cada pessoa, Jesus ele tem o seu jeito. Não tem um milagre de Jesus que é semelhante ao outro. Todos são diferenciados. Todos. Não tem nenhum igual. Para mostrar que cada pessoa é uma pessoa, ela é individual, ela é um ser único. Assim como você é único, não existe ninguém igual a você no mundo. Assim também é você no seu interior. O seu jeito, sua maneira de ser, as suas reações, suas atitudes, seu comportamento, seu temperamento, a sua dificuldade, a sua batalha interna, cada um de nós temos. Isso é pessoal. Só você é do seu jeito, ninguém mais é. E é por isso que Jesus tem uma forma individual de chegar até você. E é assim então que nós encerramos essa mensagem de hoje, porque quando isso aconteceu e que ele levantou, ele começou a falar, Jesus fez questão de ir nesse rapaz e conduzi-lo e entregá-lo à sua mãe. Você consegue acompanhar isso comigo? Isso é lindo demais. Grifa na sua Bíblia, por favor. Olha só. E o defunto assentou-se, verso 15, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Por que Jesus teve que fazer isso? Porque ele tinha dito para ela, não chore. Então agora ele vem e traz para ela a razão do seu choro. Não é bacana, gente? Hein? A razão do choro era a morte do filho. Agora, a razão do seu sorriso, que é o contraposto, que é o contrário do choro, seria o seu sorriso. Toma aqui. Que experiência extraordinária. Mais uma vez eu quero falar para você, se você não tem uma história para contar da sua conversão, se você não tem uma história para contar do seu relacionamento com Jesus, para você ter decidido a Cristo, alguma coisa ainda falta na sua vida. E quando nós temos essa história para contar, como é bom falar disso. Se tem algo que mais me dá prazer, é falar do dia que eu me converti a Cristo. Não tem nada mais precioso do que falar sobre isso. Como aconteceu, da maneira que foi. Nunca esqueço dessa cena. Porque é maravilhoso demais saber que a partir daquele dia, a minha vida mudou. E é assim que nós fechamos. Eles glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. É o melhor presente que o mundo poderia ter. É a visita do Senhor Jesus Cristo, uma visita permanente na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Amém?